Olá, hoje é terça-feira, dia 18 de abril, estamos começando mais um programa Assunto do Dia, programa que foi preparado com muito carinho para você, e nessa edição a gente vai falar sobre educação, mais especificamente sobre incentivo à leitura. Sabemos que a leitura ainda hoje é a principal ferramenta facilitadora do aprendizado e por isso nossa produção, que sempre traz temas atuais e interessantes, decidiu falar sobre isso hoje e tem muita coisa interessante para a gente debater. E como sempre, o programa está bem dinâmico, né? Sobre o nosso tema, vamos saber o que é notícia na internet, vamos pedir também a sua participação na nossa enquete e também abrir espaço para você mandar suas perguntas. Como hoje é terça-feira, a gente também vai se deliciar com o quadro Receita do Dia. Vamos aprender a fazer um bolo de coco cremoso com cocadinha mole. E para quem está procurando um emprego, tem também o quadro Há Vagas. Enfim, tudo isso e muito mais para você no Assunto do Dia. Nossa produção, como de costume, convidou profissionais qualificadíssimos para participar do programa e para falar sobre incentivo à leitura, recebemos hoje Ana Maria César, escritora e membro da Academia Pernambucana de Letras. Vai nos ajudar aqui a participar do programa com a gente. E temos mais uma convidada especial, é Ivana Cavalcante, professora e coordenadora do programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores, que é da Secretaria de Educação do Recife. Vamos começar o programa com uma matéria e depois a gente inicia a nossa conversa com nossas convidadas. A reportagem é de Gedson Pontes. Eu acompanho aqui e você aí na sua casa. Era uma vez... A mola vira bola, a bola pula, a bola... Quem não gosta de ler um bom livro? Vamos contar a história de duas crianças que gostam de viajar pelo universo da leitura. Elas foram incentivadas desde cedo a amar os livros e já começaram o dia escolhendo a leitura de hoje. O Leonardo você já conheceu. Ele tem 5 anos e está desenvolvendo a leitura. Cá pra nós, ele está indo muito bem. Ele nos contou que gosta de livros com imagens, com aves e com animais. Os livros que eu já vi aqui, que é o que eu mais gostei, foi de aves, mais que dinossauro. Lara é um ano mais nova que o Leonardo, mas tem a mesma paixão. Ela ainda está aprendendo a ler, mas devido às imagens, já consegue entender a historinha. O mais velho falou que era que fazia uma casinha de tijolos. O mais novo falou que era para fazer uma casinha de palha. E para aquelas crianças que ainda não sabem ler e estão se familiarizando agora com as letras, tem uma dica. Existem inúmeros recursos para atrair a atenção da garotada. A gente na escola utiliza muitos recursos dependendo da faixa etária. A gente pode utilizar o próprio livro, a gente utiliza fantoches, teatro, o próprio corpo, vários tipos de materiais. Agora, é fundamental que a criança, mesmo quando a gente trabalha com um fantoche, ela saiba que aquela história que ela está ouvindo, ela faz parte de um livro, onde ela pode, a qualquer momento, pegar e se reencontrar novamente com essa história. E se você está se perguntando como incentivar a leitura num mundo tão cheio de tecnologia, vai uma boa notícia. Não precisa trocar um pelo outro, basta apenas equilibrar o uso. Uma dica que eu dou aos pais é que não precisa abandonar a tecnologia, mas fazer parte desse momento onde a criança está interagindo com essa tecnologia. Porque o livro, diferentemente de um tablet, ele precisa que uma pessoa esteja próximo para interagir. Então, o contato com o ser humano é muito importante nessa troca da criança com a leitura. Pronto, que a paixão de Lara e Leonardo pelos livros possa inspirar pais e filhos e que essa história nunca tenha um fim. Afinal, uma boa leitura melhora bastante o dia, incentiva a imaginação, a criatividade, melhora a escrita e o vocabulário. Muito boa matéria do Gedson e a gente fica feliz quando a gente vê crianças como a Lara e o Leonardo já aprendendo bastante. Só lembrando o seguinte, gente, no dia 18 de abril, portanto também conhecido como hoje, é comemorado o Dia do Livro Infantil. Mas a data não é muito divulgada e por isso estamos falando sobre incentivo à leitura no assunto do dia de hoje. Sua participação é muito especial para a gente. A nossa enquete, a gente pergunta o seguinte:
Você costuma incentivar o seu filho a ler? Tem muitos livros na sua casa? Você costuma sentar junto com as crianças? É você que tem filho, ou até também você que não tem filho, mas tem criança, tem sobrinho em casa, ou seja, todas as crianças que te cercam, você é um incentivador da leitura? Essa é a nossa pergunta. Para você responder por telefone é só ligar 3424-1977. Aí você fala com a nossa produção. Se você quiser também responder na internet, vai lá no facebook.com/assunto do dia, nossa fanpage, e participa também com a gente. E quem preferir também mandar uma pergunta ou responder a enquete via WhatsApp, é só acessar 99418-1206 e participar com a gente. A leitura é a principal, a leitura, principalmente na infância, né, ela é uma ferramenta incrível para a criança desenvolver e tem uma importância enorme, mas para que a criança tenha o interesse é necessário que alguém ensine, estimule, oriente. Não é tão simples assim. A criança por si só não vai ter o interesse de começar a ler um livro. Os pais, as pessoas mais velhas que cercam essa criança têm um papel fundamental. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A professora Ivana Cavalcante, é um prazer recebê-la aqui. Prazer também estar novamente aqui, né? Mais um ano, no dia do livro infantil, né? E também o aniversário de Monteiro Lobato, né? Que hoje também grande escritor. É uma data, né, que se comemora aí o aniversário de Monteiro Lobato. Mas é muito gratificante estar aqui novamente para conversar sobre o incentivo à leitura, né, que é tão importante para o desenvolvimento, como disse você, né, das crianças, dos estudantes. E também a escritora Ana Maria César está com a gente aqui, é um prazer recebê-la também. Muito obrigada. Olha, vamos iniciar a nossa conversa agora fazendo aquela pergunta que serve como introdutória, digamos assim. A gente viu na matéria do Jedson, a Lara e o Leonardo, crianças muito novas que gostam de ler. A partir do momento que alguém vai lá e introduz a leitura na vida dessas crianças, por si só elas já tomam gosto, né? Precisa esse pontapé inicial, né? Exatamente. Esse pontapé inicial, ele pode ser dado na família, né? Com os pais, os tios, e também na escola, né? Enfim, nos ambientes que a criança convive, né? Que a criança vai, né? Que a criança tem o contato com os adultos, né? E com as pessoas que gostam, que já têm esse hábito, né? Da leitura. Então é importante. Eu acho que é uma tarefa não só da escola, mas é uma tarefa da sociedade como um todo, né? De propiciar esses ambientes, essas situações para a criança. Como é que a senhora observa essa questão, Ana Maria César, como escritora, né? Eu acho que o horizonte de observar essa questão do incentivo à leitura é bem mais expandido do que para a gente que apenas lê os livros, né? Eu acho o seguinte, a primeira coisa que tem que ser feita é fazer com que o livro chegue à criança. Porque se ela não convive com livros, ela não vai ter noção do que é aquele livro, o que aquilo pode proporcionar para ela. Por exemplo, ela em casa tem vários brinquedos até inteligentes para montar, entendeu? Ela tem toda a tecnologia que hoje em dia, né, está na mão das crianças cada dia mais cedo. Ela tem móveis, ela tem coisas, bicicletas e tudo, mas se ela não tiver o livro na mão, ela não vai desenvolver aquela curiosidade para saber o que é que tem aquilo. Tanto que eu tomei por hábito, há muito tempo, eu só dou presente a sobrinhos, netos, sobrinhos, netos, eu só dou livro. Já é um costume, o pessoal já sabe. E às vezes as mães dizem assim, fulaninho está colecionando os livros que você vai estar dando desde o batizado dele. E ele gosta muito de ver os livros. Mas aí eu observo que nos aniversários as crianças recebem muita roupa, brinquedo, às vezes brinquedo e duplicata e nada quase de livro. Como é que ela pode amar os livros se ela não tem contato? Você não pode amar alguma coisa que você não conhece. E descobrir que aquele livro vai abrir os horizontes dela, vai levá-la a locais diferentes, conviver com animais, com a floresta. E como é que ela vai ter a ideia de preservar as florestas, né, se ela não tem histórias que mostrem as florestas? A gente vive hoje numa selva de pedra.
dos apartamentos tudo trancado. Então ela 100%. precisa ter, se ela não tem o espaço, não tem facilidade de ir, o livro traz a ela. E a participação dos pais Dos também, pais, né? exatamente. Quando Então, a criança vê os pais lendo, né? Exatamente. Os pais lendo, cada um pega um livro, então a criança então vai querer um livro para pegar. E então ela pega o livro e muitas vezes começam a aprender a ler, como aquela criança, procurando entender a história. Então isso aí é o incentivo, o básico. Daí depois é fazer com que a criança já maiorzinha perceba que aquele mundo que ela vai encontrar nos livros, ela não encontra em canto nenhum. Porque hoje em dia fica difícil até se a gente ter a aproximação com animais, como antigamente era tão fácil nos sítios, na cidade do interior, né? Então hoje fica difícil, então ela precisa ter esse. Aí depois, quando ela vai crescendo, o mundo vai se abrindo. Então vem outras indagações. O que seria, por exemplo, o amor, como ele acontece, como as pessoas podem se desenvolver capacidades para enfrentar as adversidades da vida, aquilo que vem, que não é bem exatamente o que ela deseja, certo? Então, e outra coisa, ela encontra ali, digamos, um mundo novo no qual ela vai ter espaço. Ele não vai ter espaço só nisso. Eu acho que é a expressão da subjetividade, né? A criança vai desenvolvendo, né, essa competência de desenvolver, né, essa subjetividade e poder expressá-la, né? Porque quando a literatura, ela promove isso, né? Ela promove esse desenvolvimento emocional da criança. Quando a criança passa a ler textos, livros, vamos dizer, que tragam tristeza, tragam situações que ela não vive na vida real, né? Então, ela interagindo com essas histórias que promovem esses sentimentos, é como se ela fosse já tendo acesso a eles, vai experimentando nela, né? Vai despertar esse sentimento, experimentando isso mesmo, esses sentimentos, que é a nossa subjetividade, né? Então, ao longo da vida de uma criança, jovem, adulto, que tem esse ato, né, esse hábito, aliás, da leitura, é como Ana falou, ela desenvolve esse poder expressar-se, né? Então, até mesmo facilita a nossa vida enquanto ser humano, né? Você passa a se relacionar melhor com as pessoas, porque você se põe no lugar das pessoas, você viveu aquela situação, não é? Ou você experimentou de alguma forma aquela situação. Então, como você começasse também a promover a empatia, né? E desenvolver essa capacidade de se pôr no mundo, observando, né? Lendo esses, como é que eu posso dizer, esses universos que estão aí à nossa frente, né? Então, a literatura promove o exercício literário, né? Promove tudo isso. O interessante que eu acho é que o livro infantil, ele marca a gente, né? Minha mãe, graças a Deus, ela sempre teve muito cuidado de que eu e meu irmão sempre estivéssemos lendo. Somos evangélicos e ela sempre comprou uma Bíblia diferenciada para crianças, com gravuras e tudo, para chamar a nossa atenção, contando a história numa linguagem mais... E também comprou vários tipos de livros. E eu lembro muito da escritora Ruth Rocha. E tem um livro dela que até hoje eu, e creio que meu irmão também deve lembrar o título, que é Vida de Palito é Fogo. Era a história de um palitinho que vivia dentro de uma caixa e ele tinha medo de ser queimado, né? E assim, são histórias tão simples, mas que para a criança aquilo ali, quando ela lê, ela vai imaginar tudo aquilo que está acontecendo. Isso aí faz com que a criança tenha uma criatividade maior. Eu acho que muito dessa minha criatividade exagerada, às vezes, que até atrapalha em alguns momentos, eu sou a imaginação muito fértil. Eu acho que é disso, acho que é de ter lido bastante, principalmente na minha infância, li muitos livros e talvez falte isso para as crianças de hoje. Eu acho que é um momento de os pais, os responsáveis pelas crianças se preocuparem. Eu não sei se a tecnologia atrapalha ou se vocês consideram que a tecnologia é algo que pode ajudar, sendo agregada a essa questão da leitura. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que ela agrega, não é? Que é um recurso, né?
A literatura eu não tenho como denominá-la, mas assim, a tecnologia é um recurso a mais, né? Então, o livro também passa a ser um recurso, mas é um recurso que, vamos dizer assim, a gente não consegue se desvencilhar assim, ou trocá-lo por outra coisa, né? Eu não consigo fazer isso, né? Eu sei que existem os e-books, né? Uhum. Eu tenho amigos que compram coleções, tem um universo literário diverso, né, ali, mas eu preciso estar em contato com o livro. Mas é um recurso muito legal, porque existem livros grossos, né, grandes, volumosos, assim, que você não pode carregar, né? E o e-book você carrega para todo lugar. Então, assim, é um acesso democrático, né, que a tecnologia propõe. Então, eu acho que o que vem para agregar é sempre bom, né? E é bom também a gente ter essa opção, né? Não, eu não quero, pode ser até que eu queira lá na frente, mas agora eu não quero. Eu acho legal ficar ainda com o livro. Né? Então, a questão seria a utilização adequada, né, para a leitura. Exatamente, da tecnologia. exatamente. Tem que dar o tempo para uma coisa e o tempo para outra. Porque eu acho que a tecnologia, essa de joguinhos que eles fazem muito, aquilo desenvolve, dizem, a coordenação motora, né? Porque ele consegue, né? Mas eu acho que não desenvolve a criatividade, porque tudo já está ali e está limitado. Então, quando você fala nesse livro, entende? O palito de fósforo que tinha medo, né, de ser, né, queimado, você pode imaginar várias coisas. Por exemplo, a história, a lua que queria ser sol. Olha que coisa maravilhosa. Então, você pode desenvolver outra história. E a cadeira que queria ficar na sala de visita, mas ela era da cozinha. Então, você vê, você consegue no livro abrir os horizontes, fazer com que a criança pense. Porque quando ela está na tecnologia, ela não pensa, ela age. E pensar deve ser o primeiro fato. Tanto que, por exemplo, eu geralmente digo, tanto para quem quer, sobretudo, às vezes, escrever alguma coisa, eu digo, olha, o importante, gente, é o espanto. Você tem que se espantar com as coisas. Se você não se espantar com nada, você fica dentro de um quadrado seu ali, muito pequeno. Por exemplo, eu ainda hoje me espanto com a lua. Às vezes eu vou chegando, meu marido, no tempo que ele era vivo, eu dizia, eita, o que foi? A lua, vem ver. A lua está linda. Meu Deus do céu, aquela lua todo dia, todo mês está ali. Mas eu ainda me espanto com a beleza dela. Então eu penso coisas, aí dá vontade de escrever. Então vem o espanto e depois vem a curiosidade. A curiosidade é que leva você a querer saber, sim, cimento armado. Pô, qual é a diferença do cimento, o que eu vejo assim, o pedreiro fazer, e o pessoal chama cimento armado, o que é? Hoje tem um instrumento que é magnífico, maravilhoso, Dr. Google. Você vai lá e eu vou, qualquer coisa que eu queira saber, estou às vezes escrevendo um livro, bate e tendo uma dúvida, então eu vou lá, pergunto, ele me responde e eu já continuo. E às vezes ele me abre mais. Agora, por exemplo, na tecnologia, a internet eu acho que é maravilhosa. Porque você tem acesso a todo o conhecimento do mundo. É como se você tivesse a biblioteca, a maior biblioteca do mundo. Claro, eles ficam muito em informações. Um adulto terá que ir adiante. Mas para o dia a dia e de um jovem, entende? Ali é suficiente. Porque às vezes eu encontro até trabalhos de mestrado, de doutorado, sobre um assunto que eu estou pesquisando. Às vezes eu encontro isso e é maravilhoso ler, então eu tiro informações ali. Quer dizer, para mim que escrevo, o Google é uma coisa magnífica, porque me dá muito o dado. Eu quero saber exatamente quando começou o movimento, digamos, de revolta, de revolução, que foi, qual foi o dia exato? Quem foi que começou? Quem é fulano de tal que tanto falam? Agora que nós estamos falando na Revolução de 1817, por favor, gente, entende, jovem, todos vocês têm internet em casa, entrem no Google e vejam a Revolução de 1817.
é uma coisa linda, porque nós, pernambucanos, que sempre estivemos na vanguarda dos movimentos libertários todos, que nós somos União do Norte, nós que conseguimos fazer uma independência de um pedaço do Brasil constitucional, com Constituição, não havia, por exemplo... 70 dias, né? Foram 70 dias. 70 dias. Temos a bandeira, que é a bandeira que temos ainda hoje, que há um século ela foi resgatada, porque tinham esqueceram tudo. Porque o governo, exatamente, o Império, colocou cal e pedra, entende, e cimento por cima de tudo. Que aquilo ali, e com isso, agora que nós estamos trazendo. Por favor, procurem ver como Pernambuco está sempre na vanguarda, que vocês vão ficar muito orgulhosos, tenho certeza. Olha, vamos para um rápido intervalo aqui no assunto do dia, tá bom? Tem muita coisa ainda para a gente falar acerca do nosso tema e por isso a gente volta já já. Nosso assunto do dia hoje, falando sobre incentivo à leitura, a gente vai pedir para a Tânia Silva trazer informações para a gente. O que é notícia na internet? Tânia Silva responde. Olá, Tânia. Oi, Guilherme. Para você, ótima terça. E vocês que estão nos acompanhando, hoje a gente trouxe a informação do blog Árvores de Livros. São 5 dicas para incentivar a leitura por vontade própria. Uma das dicas é fazer visitas frequentes a bibliotecas. É que esse contato com vários tipos e possibilidades de leitura aproxima bastante os estudantes dos livros. Uma outra dica é escolher algo para ler que te dê prazer. É que normalmente, quando se lê apenas por obrigação, a atividade se torna desgastante. Já quando o aluno seleciona uma leitura prazerosa, o ato de ler se torna um exercício de entretenimento. E vale lembrar que os pais devem sempre incentivar a leitura dos filhos já desde os primeiros meses de vida. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras dicas de como incentivar a leitura. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia, pelas informações. Essa questão é interessante, né? Visitar uma biblioteca. Quantas vezes você tem feito isso? É uma pergunta que fica aí para você refletir. Eu mesmo não costumo visitar bibliotecas, mesmo a gente tendo bibliotecas gratuitas aqui, de ótima qualidade, que qualquer pessoa pode visitar. Não é um costume do brasileiro, né, visitar bibliotecas. Exatamente. É porque o brasileiro talvez seja um dos povos que menos lê. Porque você vê na Europa as pessoas leem no metrô, leem nas praças. Talvez aqui a gente tenha um problema de segurança também. Você sentar numa praça, 13 de maio, por exemplo, você não sabe o que é que acontece. Mas, de qualquer forma, na hora que você visita a biblioteca, você tem uma quantidade imensa de livros para você escolher. E é como ela disse, o importante é que você procure o que você gosta de se ler. Se, por exemplo, você gosta de futebol, pega um livro sobre futebol, crônicas sobre futebol, você vai encontrar. Revistas que não faltam, né, sobre vários temas. Exatamente. E tem livros escritos por grandes escritores, são crônicas sobre futebol, coisas interessantes que aconteceu há 10, 20, 50 anos que a pessoa não vai saber através dos jornais somente. Mas se a pessoa gosta, por exemplo, de jardinagem, você vai encontrar livros falando sobre os tipos de planta. Você pode então fazer uma planta em casa e daí por diante. Você gosta de histórias, de aventura, por exemplo. Pegue Júlio Verne, que é antigo, mas Júlio Verne, ele previu coisas que nós temos hoje, feito submarino. Só que o submarino dele era artesanal quase, submarino e a lua. Então é interessante. Ou então livros de aventura atuais, contando histórias que se passam hoje, histórias policiais, por exemplo, você gosta do policial. Mas nisso você vai aumentar o vocabulário. Você vai desenvolver o cérebro. Porque a gente sempre diz, olha, faça exercício, caminhe, faça movimentos com os braços, com a cabeça, você precisa disso para os músculos. Mas e o cérebro? O cérebro, todas as ligações lá dentro, eles precisam exercitar. E uma forma de exercitar, uma boa forma de exercitar é ler. Que na leitura, se tiver palavra que você não entenda, você pode perfeitamente ou ir no dicionário ou ir no Google, ele vai dizer o que significa aquilo. E às vezes nem precisa, porque no contexto da leitura,
dentro daquela frase, você vai entender perfeitamente o que é que o escritor quis dizer com aquela palavra. Então, isso você aumenta o seu vocabulário, você aumenta a capacidade mental e aumenta a criatividade. Tudo que você precisa hoje para ter um bom emprego, para se sentir feliz no seu dia a dia e se integrar na sociedade, entende? Nos meios todos nos quais você convive. Vai ser benéfico, inclusive, para você com vocabulário melhor, vai ser benéfico para a sua comunicação nos mais diversos níveis, né, professora? Exatamente. Essa atividade que Ana falou agora é muito interessante. É um tipo de exercício para o cérebro, vamos dizer assim, né? Porque você, quando lê, você interage com aquilo que o escritor quis dizer, né? E aí você vai fazendo como é que eu digo, meu Deus, as ligações, né? As sinapses. Isso mesmo, concatenando, né, as ideias. Então, isso aí é um exercício, né, que faz desenvolver o conhecimento, faz desenvolver habilidades, enfim, né? É um exercício que a gente deve manter até para o resto da vida, né? E aí, você falou no início sobre o incentivo à leitura, né? E a responsabilidade da família. No início eu falei da sociedade, porque é da sociedade também, né? Essa responsabilidade. Porque hoje a gente vê aqui na cidade do Recife, se cria já, né, ambientes onde as bibliotecas estão presentes, né? A gente tem hoje 2 compás, eu acho, já inaugurados, onde existem as bibliotecas. Então é preciso, as bibliotecas também nas escolas, o programa Manuel Bandeira de formação de leitores incentiva, né, e orienta a implantação desses espaços nas escolas e orienta os professores que vão trabalhar, né, nesses espaços, que são as bibliotecas escolares. E assim, isso é uma tarefa que deve ser realizada não só pelo pai, pela mãe, pelo professor, mas, enfim, pela sociedade, os gestores, né, pensarem nessa responsabilidade que é de criar essas situações, esses espaços onde a criança e o adulto também, né, possam vivenciar, possam ter o contato com o livro, né? Onde esse livro possa ser acessado, né? Ele possa escolher a leitura que ele bem quiser, né? Que o atrai, né? Então, é preciso que haja, né, uma corresponsabilidade de todos para essa tarefa. E a responsabilidade da família é extremamente importante. E a gente começou, inclusive, o programa falando sobre essa questão de que é necessário que pais responsáveis, as pessoas que estão com as crianças, levem elas à iniciação da leitura. A pergunta que fica é a seguinte: com que idade, com quantos meses, com quantos anos um pai pode começar a ler para o filho dele, pegar um livrinho lá e ler e já vai ter algum resultado? Se for muito cedo, também não adianta? Veja só, eu comecei a ler para minha filha, ela estava na minha barriga. Eu já, com 6 meses, eu já lia para minha filha, né? As duas, que eu tenho 2 filhas. Que legal. Então, eu já lia para as minhas filhas. Não existe, vamos dizer assim, uma data não, como é que eu posso dizer? Uma época. Uma época, um momento, né? Claro, a gente sabe que no desenvolvimento da criança, do feto, né, ele vai passar a interagir, a ouvir, né, o que a mãe fala. Mas não é preciso que a criança esteja, por exemplo, com uma proficiência leitora para ler. Não. A gente viu no início do programa, Lara lendo, ela não lê ainda, mas ela já lê as imagens, né? Então, as imagens já dão já propõem a leitura à criança, né? Então, a gente às vezes peca quando a gente diz, não vou dar o livro porque ele não sabe ler, né? Mas a gente precisa realmente
presentear, apresentar, mostrar o livro, mesmo se a criança ainda não está com iniciando, vamos dizer, a alfabetização. E nem com e se ela tiver com a proficiência leitora, melhor ainda, né? Mas se ela não iniciou a alfabetização, é preciso que a gente estimule a criança a essas situações, né? E que ela tenha acesso, como disse Ana, aos livros. Quanto mais cedo ela tiver contato, né, com os livros, mais fácil vai ser de que ela se habitue àquilo dentro de uma rotina futuramente, né? Como a senhora falou no início do programa, que costuma presentear com livros. Exatamente. Isso é bom porque a criança vai sempre aprender que o livro é uma coisa interessante, que faz parte do dia a dia dela. Se todo mundo fizer isso, a gente vai ter uma população de leitores muito maior futuramente, né? Exato, E a narrativa, né? A narrativa ela propõe isso. Ela propõe, a criança quando tem acesso desde cedo à narrativa, ela começa a desenvolver essa compreensão de que o livro inicia, tem a história, tem o início, né? Tem o meio conturbado, tem o ápice e tem o final. Então, isso é muito importante para uma criança que inicia, né, a alfabetização. Ter essa compreensão de início, do meio, né, quando a história começa a se conflituar, né, e o final da história. Olha, e com relação a esse tópico, entende, da leitura, eu diria o seguinte: o livro, a leitura, não é só juntar letras que formem uma palavra. Uma criança pequenininha, de meses, agora tem que procurar um livro especial para aquela criança. Você vai ler, sobretudo, que tenha versos que tenham ritmo. A galinha carijó, Sim, então, sim. se tem um ritmo, porque a criança ouve música e ela vai repetir aquela música. Então, as palavras têm que chegar a ela de uma forma lúdica, bonita, bela, como uma música. Então, ela vai começar a gostar das palavras. Então, a leitura deve ser feita. Eu acho que a criança, como ela diz, desde a barriga, mais pequenininha, tem de estar ali quietinha, já comeu, não está mais chorando. Então, você vai e lê com a criança. Ela vai ouvir a primeira vez, vai ouvir a segunda. Vai chegar um ponto que ela vai dizer: eu quero aquela da galinha carijó. Entendo. Porque ela já se lembra da história e ela começa a aprender e a repetir. Versos também, poesia. Poesia, as pessoas têm um certo preconceito com poesia. A poesia não entendo. É preciso procurar uma poesia. Você vai encontrar uma poesia que lhe diga alguma coisa. E também tem livros que são feitos a história todinha de forma de poesia. E a criança vai se acostumando ao ritmo da frase, que é muito importante. Ela, sem saber ainda o que é sujeito, predicado, complemento, ela vai sentir que há um ritmo. E quando os livros são bem feitos, claro que são todos, esse ritmo é o ritmo correto, é o ritmo musical e harmonioso. Então ela acostuma, aquilo ali vai gravando, na hora que ela for escrever alguma coisa ou dizer, então ela vai dizer daquela forma correta. O adulto, para ler, ele tem que entrar no universo da criança, tem que ser uma coisa lúdica, né? Tem. Olha, vamos para um rápido intervalo aqui no assunto do dia, tá bom? Tem muita coisa ainda para a gente falar acerca do nosso tema e por isso a gente volta já já. Estamos de volta. E a gente falava no bloco anterior, lembrando que a gente está falando no assunto do dia de hoje sobre incentivo à leitura, a gente estava falando sobre a questão dos pais que leem para os filhos, em que momento é bom. E aí, você gosta de ler? Você é do tipo de pessoa que ajuda seus filhos ou as crianças que convivem com você a ler? O tema do assunto do dia é exatamente esse, incentivo à leitura, e a gente vai dar continuidade com a nossa conversa aqui com os nossos convidados. Essa questão, como a gente falava, os pais, a mãe, ou seja, as pessoas, os responsáveis pelas crianças lendo para elas é muito importante. E também no sentido afetivo, né? A memória de alguém que teve seu pai, sua mãe lendo histórias, fica aquele momento na memória afetiva da pessoa de forma muito forte. Então, os laços familiares também são fortalecidos, né? Mais uma razão para que haja esse momento dentro das famílias.
Exatamente. Novamente eu trago minha experiência, né? Ótimo. Eu lia toda noite, quando eu chegava, eu sou professora, né? Eu chegava da escola e minhas filhas já estavam em casa, já tinham jantado, né? De barriguinha cheia. E aí, quando elas se aprontavam para dormir, eu já pegava o livro, mostrava. Às vezes era um livro que acompanhava um disquinho, né? E essas coisas também ajudam, né, a criança a gostar, né, do livro, da leitura. Então, toda noite eu lia para minhas filhas e assim, lia livros, lia clássicos também, né? Eu lembro que eu li O Alto da Compadecida, elas pequenininhas ainda. Então, assim, é interessante também que os pais tragam esses clássicos, né, para essa leitura, para esse momento, né? Quando você fala em afetividade, nesse prazer da família, né? Nesse momento, ler para os filhos, a gente imagina também que isso desenvolve na criança, como lá no início eu falei, além de desenvolver esse aspecto emocional, né? Esses sentimentos que a narrativa traz, né? Também desenvolve na criança essa consciência de que as pessoas, né? Pode ser até conto de fada, mas são pessoas, os personagens que estão ali, né? Eles vivem aqueles sentimentos, né? Na relação entre eles vivem esses sentimentos, que às vezes são alegres, são bons, mas às vezes são sentimentos trágicos, sentimentos de dor, né? Então, é importante que esses livros sejam trazidos nesse momento com os pais também. Que aí a mãe, ou o pai, né, ou alguém que a criança tem essa relação afetiva maior, vai trazer essa história como se fosse um carinho, né? Um carinho, né? Um afago, né? E uma questão que foi bom a gente ter falado sobre isso, mas a gente falando sobre leitor, estamos com uma escritora aqui, Ana Maria César, e eu fiquei pensando, como é que a senhora enxerga o incentivo para os escritores hoje? Não estou falando nem dos mais renomados, mas daquele que está iniciando. A gente tem muito incentivo para as pessoas escreverem hoje? Olha, eu já estive em Garanhuns, que o Sesc me chamou lá para palestra, falar com um grupo, e um deles me perguntou como era, quando eu tinha começado, como era que eu tinha vivenciado essa coisa de escrever. Então, a gente conversando, se percebeu o seguinte, que ele se sente perdido no meio de uma floresta, por exemplo, porque só quem gosta de escrever é ele. Entendeu? O que é que ele faz, então? Uma pessoa que gosta de escrever, porque, veja bem, ler terá que ser para todos, porque todo mundo tem que desenvolver a mente, tem que abrir os horizontes, certo? Melhorar o vocabulário, tudo bem. Agora, escrever é um pouco quando a pessoa tem vontade, tem vocação de escrever. Sim. Se não, ele vai ter que escrever a redação, na escola vai ter, durante todo o curso vai ter que escrever mesmo. Se ele for trabalhar em escritório, ele vai ter que escrever. Mas, fora isso, existe uma coisa que é a vocação de escrever. É crônica, pode ser um conto, pode ser uma poesia. Então, eu digo o seguinte, nessas horas, procure registrar tudo. Se você tem vontade de registrar, registre. A Academia Pernambucana de Letras já abriu um espaço mais para receber escolas públicas. Elas vão para lá com os professores, marcam primeiro, dividem um grupo, vai visitar a casa, que é uma casa do século XIX, com móveis, com fotografia, aliás, fotografia não, com pinturas dos antigos donos, né, o barão lá de Casa Forte. E então, ao lado disso, eu fico com outro grupo na sala, que é a sala de reunião, eles ficam sentados e eu vou falar sobre o que é escrever. Geralmente, então, aí eu digo, olha, escrevam qualquer coisa. Muito bom é fazer diário.
Diário é de uma importância tremenda para a história, inclusive. Os historiadores dizem, no Brasil existe um vazio, porque as mulheres do século XVIII, XVII, XVIII, né, elas não faziam diário porque elas eram, a maior parte, analfabetas. Primeiro, porque era uma cultura de que mulher não precisava saber ler, não. E os pais até diziam, para não escrever bilhete para namorado. Diziam até isso, essa brincadeira, né? Meu Deus. Então, havia assim, um esquecimento com relação à importância da mulher saber ler, porque ela é que passa para os filhos. Não é o pai, não. Hoje em dia, também o pai. Porque os homens, eles assumiram a paternidade, coisa que há um século não acontecia. E há 2 séculos, menos ainda. Os pais só se viam para ralhar com os filhos, entende? Ou então, digamos, prover as necessidades, mas ele achava que aquilo ali era o suficiente. Se ele botava dinheiro em casa, não faltava comida, não faltava escola, nem livro, era o suficiente. Não tinha que dar o afago, né? Que hoje, exatamente, eles dão. Então, nós estamos fazendo isso. Escreva um diário. Pegue aquele diário até, digamos, o calendário do ano anterior, né? Que ficou, não serve para nada, então vão escrevendo todos os dias a impressão, a sensação, porque isso é a história do cotidiano, isso é nossa história. A partir daí, de você escrever essas coisas, se lhe vier às cabeças vontade de fazer ficção, aí sim. Se você, com o professor possivelmente vai lhe ajudar. Formar grupos de pessoas que gostem de escrever, isso é importante. O que é a Academia Pernambucana de Letras? O que são as academias? Pessoas que gostam de literatura e que gostam de escrever. Todos eles ali escrevem alguma coisa. Uns na ficção, outros na poesia, outros no ponto de vista de histórico. Tem de tudo, mas todos eles gostam de escrever. Então, procurar no meio da escola quem é que gosta de fazer um grêmio. Fazer um grêmio dentro da escola. Isso vai, então, fazer... Ele se reúne, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês, o que for. Cada um traz aquilo que leu, que escreveu, e lê para os outros. Por exemplo, eu sou da Academia Pernambucana de Letras, mas também eu sou de outras academias. Academia de Letras e Arte do Nordeste Brasileiro, que nós chamamos ALANE. Nos reunimos uma vez por mês, e essa reunião é assim. Cada um leva o que escreveu. Um chega e lê uma poesia, o outro lê uma crônica, e a gente interage com a pessoa. Já aconteceu de mudar título, porque disse, olha, eu não gostei do título, porque no título você já deu assim um pouco o que seria o final. Mude, tá certo, porque o outro viu isso. Então, fazer isso, se agruparem, porque são pessoas que gostam de escrever, e exatamente registrar. Eu acho que também ler, não é, Ana? A leitura de diversos autores desenvolve em você essa capacidade observadora, porque cada autor ele tem uma forma de escrever, né? Por exemplo, Gabriel Garcia Marques não escrevia como Érico Veríssimo, né? Então, cada um tem sua... Mesmo escrevendo ficção, mas cada um tem sua forma, né? Sua estrutura. Né? Às vezes, os romancistas escrevem diferentes, né? Então, existem os estilos, e é preciso que você se aproprie, né? Desses estilos para você, no final, desenvolver o seu. Né? Você precisa observar antes. Né? Agora, veja bem, para quem já chegou a um nível mais alto, já é um adulto, está estudando na faculdade, está preparando o vestibular, que gosta, existem muito hoje oficinas. A mais conhecida é a de Carreiro, né? Da Rainha de Carreiro, é muito conhecida, mas existem outras, de Paulo Caldas, por exemplo. Então, a pessoa procura, se você chegar na internet, oficinas de letras, né? De ensinar a escrever, você vai encontrar vários, vai encontrar um perto de onde você mora. Então, aí sim, aí começa a vir com a técnica para você melhorar o seu estilo, para se transformar num escritor mesmo. Entende? Porque você tem o texto, você escreve todo, está compreensível, está bonito, está. Mas se você tirar os artigos, às vezes, dependendo, se você tirar o adjetivo já dá a sua opinião. E o escritor não deve, às vezes, dependendo do que, dar a sua opinião, deixar que... Por exemplo, uma vez me deram um exemplo muito interessante. Alguém chega e diz assim, o dia estava belíssimo,
Mas acontece, gente, que isso é no sertão. Um céu azul, sem nuvens, com um sol lindo, é um dia magnífico na praia. Mas não para o sertanejo. O sertão é castigado. Quando ele acorda e olha o céu azul sem nuvens, que dia horrível. Então, na hora que estão se formando nuvens, aquelas nuvens escuras, então ele fica feliz, porque possivelmente virá chuva. Então, dizer que o dia está belíssimo não tem sentido, a não ser que você descreva o dia dentro do contexto. Dentro do contexto. Então, isso você vai desenvolvendo essa capacidade de escrever. E quanto mais você escreve, melhor você escreve, mais fácil você escreve. Isso é certo. E se tratando da criança, foi interessante, inclusive, que a professora Ivana falou acerca de que você deve ler vários autores. Quando a criança ela leu diversos livros, tem um conhecimento de diversas obras, por mais que sejam dentro, obviamente, do contexto infantil ou infanto-juvenil, mas quando ela vai fazer uma prova de interpretação de texto, de língua portuguesa na escola, ela vai se sobressair aos outros que não têm o costume de ler, porque de forma lúdica ela já faz a interpretação de texto desde muito cedo, né? Até os pais que têm a preocupação de que os filhos vão melhor na escola, a leitura é uma ferramenta importantíssima nesse sentido. Exatamente. Né? Eu trago outro exemplo da minha família. Eu tenho um sobrinho que ele adora ler. Inclusive, quando era pequenininho, eu dava instrumentos musicais que ele gostava, né? E livro. Sempre dei livro a ele. Até fora dos aniversários, das datas de aniversário, eu dava livro. Então, esse meu sobrinho, ele, assim, todas as escolas por onde ele passou, escola pública, escola particular, ele sempre é o exponente, né, da sala. É aquele aluno que é o que se destaca. Né? Exatamente. Na leitura, na escrita, na interpretação. Então, tudo isso proveniente da leitura. E ele passou, desde pequenininho, ele começou a ter a curiosidade e o desejo de ler clássicos também, né? Júlio Verne, então vieram outros, ele já leu, ele é assim, um menino que às vezes eu digo a ele que ele parece um menino velho. Mas não velho de ser velho, mas assim, adulto, né? Uhum. Ele gosta de livros clássicos que são lidos, vamos dizer assim, por pessoas já maduras, né? Foi interessante a senhora falar isso, porque o gosto de uma pessoa para a leitura, muitas vezes não diz respeito àquilo que ela é. Por exemplo, aí eu vou trazer um exemplo meu agora, né? Na minha época de colégio, eu sempre fui daquele pessoal do fundão, que brincava muito e tal. É claro, com meus limites, né? Mas estava ali entre o pessoal da bagunça, digamos assim. E eu não era tanto de ler aquilo que me era passado no colégio. Até que um dia, a professora passou o Dom Casmurro, de Machado de Assis. Não se esperava que eu fosse gostar de Machado de Assis. Eu li o livro e achei muito interessante toda aquela trama. Eu lembro que quando eu fiz a apresentação do trabalho, foi do paradidático, né? Eu fiz de uma forma bem extrovertida e o pessoal da sala ficou todo, mas rapaz, Guilherme, olha e tal. E a professora ficou abismada até com a apresentação. E a partir dali eu comecei a me interessar mais por livros assim, porque eu achava livro de velho. Eu dizia, pelo amor de Deus, vou ler esse negócio. Só lia por causa da escola. E a partir dali mudou totalmente o meu conceito, né? Então, assim, tem que ter uma paciência também com a criança e observar. Exatamente. Pode ser que ela goste de uma coisa que você nunca imaginou, né? Exatamente. É como uma alimentação. Às vezes você dá uma coisa, a criança não gostou. Mas se você prepara de uma forma diferente, ela pode gostar. Vai ter o tipo de livro, o tipo de leitura que a criança vai se adaptar, né? Exatamente. Deve-se testar vários tipos de leitura, então. Ana falou ainda há pouco sobre isso, né? Uhum. E eu achei muito legal o que ela falou. É que um bom leitor não é só aquele que lê clássicos, né? Uhum. Existem leitores que gostam de ler o que lhe atrai, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que adora ler livro que ensina a montar, né, a desmontar, enfim, ele gosta de livro que apresente formas de montagem de algum objeto, vamos dizer assim.
e mecânica, né? Gosta de ler também outros livros, mas esses livros atraem ele, né? Então, a gente precisa também observar isso na criança. Às vezes tem criança que adora ler gibi. Gibi alfabetiza a criança. Gibi é muito bom. E aqui né? no Brasil a gente tem a Turma da Mônica, né? Que é o gibi que, de geração em geração. Que fez muita criança aprender a ler através daqueles quadrinhos, né? E o interessante é porque essas técnicas, essas formas novas que acompanham a humanidade são interessantes. Por o seguinte, meu pai era juiz, depois foi desembargador. Ele, quando começaram a aparecer os gibis, né, ele olhava assim e disse, minha filha, eu não consigo entender. Lendo a história, não consigo entender. É a mesma coisa que está acontecendo com a minha geração com relação às tecnologias de celular, de tablet, de tudo. Legal, eu vivo uma luta contínua para tentar acompanhar. No final, imagine uma corrida, que a tecnologia é uma corrida. Uma corrida de fôlego grande. Né? Porque um dia você aprende uma coisa, no dia seguinte já é diferente. Né? Eu estou no final. A maratona, eu estou lá no final. Mas eu continuo. Eu tenho colegas da academia e de outros que, em meio tenho não, negócio de computador. Tenho uma amiga lá, se eu estou com computador em casa, mas eu preciso até que levar alguém para aprender. Mas eu tenho uma curiosidade, comecei ainda no tempo que eu trabalhava no Senac, quando começaram a chegar, eu aprendi assim, na necessidade, na marra quase. Aquilo ali. Fui me adiantando, entendo? Hoje eu escrevo diretamente, acho uma beleza escrever diretamente no computador. Mas agora precisei mudar, eu tinha um Windows XP, passei para o Windows 7. Meu Deus, só falta enlouquecer. Que de eu encontrar as ferramentas. Muda muito rápido, né? E então fico, o celular é uma loucura, é meu neto que me ajuda. Que eu tento continuar. Então é a mesma coisa. O quadrinhos, para meu pai, era uma coisa que ele não conseguia entender. Já a geração de hoje, as minhas filhas também criaram-se com a coleção da Mônica em casa, né, porque a gente lia aquilo, inclusive lia até para dormir, elas já grandinhas, antes de dormir, não tinha televisão naquela época, assim, no quarto, nem nada, então elas liam uma historinha para poder dormir. Então é isso, a tecnologia de hoje, dos quadrinhos, ela é apropriada, ela é educacional. No meu tempo, não. A primeira vez que minha mãe me pegou com a história de quadrinho, naquele tempo fazia aquelas histórias, era desenhada, uma historinha de amor desenhada, era assim, não me lembro nem o nome da revista. Foi um horror, entende? Porque aquilo ali não era leitura, aquilo ali não era correto. E hoje em dia, então, você vê, há um aumento disso e tudo isso facilita a leitura, porque a gente não tinha por onde começar. Eu não conseguia ler em casa, a mamãe só tinha livros de religião, papai um livro de direito, não tinha acesso. Um dia descobri a coleção de Tarzan. Aí perguntei, mamãe, eu posso ler? Pode, mas só no domingo. Porque durante a semana, porque leitura não era para desenvolver, não. Leitura era lazer. Lazer tinha que ser só no domingo. O próprio então, Ziraldo, o próprio Ziraldo aprendeu a ler, Ziraldo, né? Sim. Aprendeu a ler com o gibi. Na escola, a professora era o contrário, reprimia Ziraldo, porque ele levava gibi e lia gibi. Exatamente, antigamente E aí a mãe dele, que entendeu a necessidade dele, né? E o desejo, a curiosidade, entendeu isso, esse momento rico para ele se alfabetizar. E aí a mãe de Ziraldo foi conversar com a professora e lá ela disse, olha, professora, eu vejo que meu filho ele está progredindo na leitura, né? O gibi está ajudando. Então, eu queria que a senhora incentivasse ele a ler mais gibis. E depois dessa explicação, a gente vai dar uma pausa aqui no assunto do dia, mas é para uma notícia muito boa. A gente anunciou aqui no programa a liquidação espetacular que a Lady Eva Moda Evangélica estava realizando. Pois é, essa mega liquidação encerrou no domingo passado e foi um grande sucesso. Foi muita gente comprando e as lojas ficaram lotadas. Olha que coisa impressionante, em 10 dias de liquidação, a Lady Eva vendeu mais de 450 ternos, 500 camisas sociais e gravatas, mais de 600 vestidos sociais e de festa, lindas blusas, muitas saias jeans, centenas de saias longas e também sapatos. Os descontos chegaram até R$300 por peça. A liquidação da Lady Eva agitou o Grande Recife. Mas, se você não aproveitou essa liquidação, não precisa ficar chorando, não precisa ficar chateado, porque a Lady Eva Moda Evangélica prorrogou a data.
A maior e mais impactante liquidação vai até o próximo dia 30 de abril. Venha rápido, tem muita roupa linda, muita roupa com preço baixo e tem muita roupa exclusiva esperando por você. São roupas masculinas e femininas que você só encontra na Lady Eva. Não esqueça, são descontos que, como eu falei, podem chegar até R$300 por peça. Assista o VT. É isso aí, você precisa conhecer a Lady Eva Moda Evangélica. Ela entende como você se veste. São duas lojas, uma no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, e a outra é em Boa Viagem. O telefone é o 3059-2249. Telefone da Lady Eva, você não pode perder essa promoção, tá bom, gente? Vamos para um rápido intervalo no assunto do dia. Já já a gente volta. Estamos de volta. O assunto do dia agora vai para o momento mais delicioso do nosso programa. Vamos para o quadro Receita do Dia, que hoje a gente vai aprender a preparar um bolo de coco cremoso com cocadinha mole. Já dá água na boca, né? Já deu água na boca? Acho que não só dos nossos cinegrafistas aí, de você que está em casa acompanhando também, né? Nós vamos aprender a fazer para você poder convidar seus amigos para comer essa delícia aí na sua casa. Quadro Receita do Dia. Olá, a receita de hoje é de dar água na boca. Você pode fazer no lanche da tarde ou até mesmo para tomar com aquele cafezinho bem quentinho. Nós vamos fazer um bolo de coco com cocadinha mole. Ficou curioso? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de 1 xícara e 1/4 de leite, 3/4 de xícara de açúcar, uma caixa de 395 gramas de leite condensado, a mesma medida da caixinha de farinha de trigo, 3 ovos, 200 ml de leite de coco, 3 colheres de sopa de manteiga. Para a cobertura, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado e 1 xícara de coco ralado. A receita de hoje é bem simples, basta colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater. A massa já está pronta. Nós temos uma forma de furo no meio de 23 de diâmetro, untada e enfarinhada. Agora nós vamos colocar a massa. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 45 minutos. Ou você pode fazer o teste do palitinho. Se ele sair limpo, o bolo já está pronto. O bolo já está pronto. Agora nós vamos retirá-lo do forno. Aqui nós temos o leite condensado e o coco ralado. É só misturar os dois e em seguida cobrir todo o bolo. Esta foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Receita do Dia.
demais. E olha, você que quer fazer essa receita e reproduzir ela em casa, achou muito rápido a maneira como a gente exibiu aqui, não deu tempo, porque você ficou travado aí vendo essa delícia na sua tela? Não tem problema, vai lá em facebook.com/assunto do dia na nossa fanpage e essa receita vai estar lá para você ver com mais calma e reproduzir aí na sua casa, e toda a equipe do Assunto do Dia se sente muito feliz se você nos convidar também para comer junto com você, tá bom? E olha, por falar em coisa boa, a gente vai acompanhar agora as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Para o quadro Há Vagas, a gente vai utilizar a nossa tela aqui para mostrar para vocês as oportunidades. Tem uma vaga de gerente administrativo que pede ensino superior completo e experiência de 6 meses na função, e aí remunera com R$ 1.300 mensais. Vamos para a próxima tela, trazendo oportunidade para você, uma vaga de mestre padeiro, pede ensino médio completo e 6 meses de experiência na função, e o salário é de R$ 1.600. Temos mais uma vaga também, mais uma oportunidade para as pessoas que estão procurando emprego hoje, uma vaga para chefe de cozinha, pede ensino médio completo e 6 meses de experiência na função, e o salário é de R$ 1.600. Só lembrando, gente, que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. E o telefone para você ligar e se informar é o 3355-2900. Uma ótima oportunidade para você que está parado aí nessa crise, querendo voltar ao trabalho. A gente deseja muito boa sorte e pode contar com o Assunto do Dia. Sempre vamos estar trazendo as oportunidades de emprego para você voltar ao mercado de trabalho. E agora, por falar em voltar, a gente vai voltar a falar sobre o nosso tema de hoje, incentivo à leitura. No intervalo, a gente sempre fica conversando aqui um pouco mais sobre aquilo que a gente já falou e vai falar no programa, e a gente conversava aqui sobre o papel da escola. Hoje a gente sabe que a escola está mudando pouco a pouco, mas muitas coisas mudaram de maneira muito maior, vamos dizer assim. Por exemplo, se você vê uma fábrica há 200 anos atrás, ela era muito diferente do que é hoje. Se você observar o sistema automotivo, por exemplo, que nós temos, os carros, os aviões, os restaurantes, bom, tudo mudou muito, né? Só que a escola mantém uma estrutura, sala de aula, aquelas cadeiras enfileiradas, o professor com um quadro. E aí, será que a escola precisa mudar também, até para melhorar esse contexto do incentivo à leitura? Vamos à opinião das pessoas que estão aqui, das nossas convidadas. Eu queria primeiro a opinião da professora Ivana, justamente porque ela atua num programa de incentivo à leitura que trabalha diretamente com as bibliotecas. Como é que é esse trabalho desenvolvido pelo programa? Eu queria também que a senhora desse a opinião, se a escola deveria evoluir. A gente está no momento agora de fazer uma transição com tanta tecnologia, a gente começar a usar isso para o benefício do aprendizado e também da leitura como um todo. Veja só, eu acredito muito, falando nos espaços de leitura, né? Uhum. Eu acredito muito que, primeiro, o espaço precisa ser um espaço atrativo, né? Um espaço convidativo, né? Para que a criança realmente se sinta atraído a frequentá-lo, né? Um espaço de leitura. As bibliotecas escolares, né? Que a gente tem na rede municipal. Nós temos cerca de 160 e poucos espaços. Desses espaços temos salas de leitura e bibliotecas, né? Funcionando. E temos também o mediador de leitura, que é o professor que atua nesses espaços, né? Desenvolvendo atividades de incentivo à leitura, com muita dinâmica, contação de história, e, às vezes, projetos que são desenvolvidos com parceria com o professor que está em sala de aula. Mas também, nas bibliotecas, os professores de biblioteca, né, os mediadores, eles atuam, né, com a parceria do professor, utilizando alguns recursos tecnológicos. A prefeitura dispõe hoje, em quase todas as escolas, umas mesas interativas, né? Sim, já fiz algumas matérias na educação. Pronto, então, essas mesas, elas dão a possibilidade também, se falando de leitura, né, da criança criar a sua história, né?
ela tem um recurso, a mesa tem um recurso que possibilita, né, a criança criar uma narrativa ali, né, com a ajuda do mediador. Né? Então, são aspectos, são recursos que são trazidos para o espaço, que também, né, vamos dizer assim, beneficiam, que possibilitam esse desenvolvimento, né, e essa, vamos dizer assim, forma mais, como você disse no início, inovadora, né, para o espaço. Mas eu acredito ainda que, especificamente para o espaço, para as bibliotecas, é preciso que haja livros diversos, né, e atrativos, legais, e um espaço organizado, bom, e com um profissional que atue, né, ajudando nesse desenvolvimento dos estudantes. Eu vou até fazer um adendo nesse sentido, porque assim, a escola é um espaço aberto hoje para as famílias, né? Então, acho que até os pais que tiverem ideias ou que tiverem projetos em mente, que puderem, de forma voluntária, fazer alguma atividade na escola para incentivar a leitura, procurem as escolas e contem as suas ideias, porque isso pode ser muito válido também. As escolas estão abertas hoje, pelo que a gente percebe, as escolas estão mais abertas do que antigamente às ideias, às inovações, então acho importante esse papel. Olha, eu estou aqui com o celular porque temos participação no WhatsApp. A Cristiane Oliveira, que mora em Tegipé, mandou uma pergunta para a gente. Deixa eu ler para vocês. Quando os meus filhos eram pequenos, eu lia sempre para eles. Mas a minha filha de 11 anos não gosta de ler nada, nem na escola. Ela quer que eu ainda continue lendo para ela. Já peguei livro no metrô, o livro que ela escolheu, mas nada. Como eu posso ajudar e incentivar? Essa é a pergunta da Cristiane Oliveira. Diante dessa situação, a criança perdeu o interesse pela leitura, ainda quer que a mãe continue lendo porque não gosta mais de ler. Qual que é o posicionamento, qual que deve ser o posicionamento dessa mãe na insistência desse incentivo? Eu diria que essa criança gosta da leitura. Talvez ela esteja com preguiça de ler. Talvez a alfabetização dela não tenha chegado ainda num ponto que seja alguma coisa bem fácil, bem simples, porque nós olhamos para qualquer lugar, lemos com a maior facilidade. Até uma palavra grande, uma palavra nova, não temos problema. Pode ser que a alfabetização dela não tenha chegado ainda, entende? Porque você sabe, todos nós sabemos, que nas escolas, crianças chegam ao 3º ano, ao 4º, muitas sem saber ler. Passam, porque hoje em dia tem que passar de ano. Então, pode ser que seja isso. Essa mãe poderia ver se essa criança não está bem alfabetizada, se ela está em dificuldade em ler. Porque ela gosta de leitura, tanto que pede a mãe para ler. Sim, se ela não gostasse, ela dizia, não quero não gosto dessas histórias que você inventa aí, não gosto não. Mas eu acho que ela gosta de leitura. Agora, ela não deve estar com a alfabetização perfeita, que a deixe à vontade e que a leitura não seja um estresse para ela. Talvez seja, por isso... Eu acredito também, como Ana fala, né? Uma criança que não gosta de ler, ela não gosta nem de pensar que vai sentar para ouvir uma história, né? Então, realmente ela gosta da narrativa, né? Então, o que eu acredito que a mãe possa fazer assim, eu também não acho que seja o fator da alfabetização, né, em si. Mas eu acho que pode ser a apresentação, né, desse livro. Que livro eu vou apresentar? Ela gosta de me ouvir lendo, né? Mas pode ser que, escolhendo um livro, né, que ela sinta a curiosidade. Talvez um livro que tenha diálogos. Isso mesmo. E fazer o diálogo. Porque eu sou fulano e você vai ser cicrano. Aí as duas juntas, quando eu falo... Eu passo o livro, agora você responde. Seria talvez uma forma de forçá-la. Já transformou numa coisa lúdica a leitura, né? Exatamente, uma coisa de brincadeira. É um livro que atraia, né? Que possa atraí-la, né? Porque ela gosta de ler. Ela gosta. Ela quer alguma razão um intermediário aí, né? Só, mas e a leitura é importante por isso também, né? Porque através dela é possível saber se a criança está com alguma dificuldade de aprendizado, tá com alguma, até dificuldade de visão também, que muitas vezes é identificado pela leitura, observar isso,
quando é uma criança leitora, fica mais fácil, né? Exatamente, exatamente. Pode ser que seja isso também, né? Porque ela não deixou, né, de gostar. Ela se propõe a ouvir a mãe, né, contar. Então, pode ser que seja. Ela Foi não uma evita boa os livros, observação, né? Ela evita né? o hábito da leitura. Da leitura. Então fica a dica, tá bom? Olha só, estamos aqui com a Ana Maria César, ela que é escritora. Nunca no Brasil que o assunto do dia ia trazer uma escritora para cá e não deixar ela falar da obra dela, das obras dela e ler um pouco para a gente. Então a gente abre esse espaço agora. A senhora já está com o livro aí, né? Com o livro aqui, Queria que a senhora falasse desse livro e pudesse ler alguma poesia para a gente também. Primeiro, normalmente, poesia não é aquilo sobre o qual eu me debrucei a vida inteira. Eu trabalho muito com a restauração da nossa história, a história contemporânea. Sim. Por isso eu fiz a Baleia Mitra, que foi o crime que o padre de Quipapá matou o bispo de Garanhuns, em 1957, e outros movimentos locais que iam ficar no esquecimento, se alguém não trouxesse a baila para poder as pessoas conhecerem. Então eu fiz isso muito, mas no intervalo eu sempre escrevia poesia e fui escrevendo bastante até que eu tenho 2 livros de poesia, mas esse eu vou lançar agora, na próxima segunda-feira, na Academia Pernambucana, na reunião ordinária da academia, com vários acadêmicos fazendo apreciação do livro. E então eu juntei, porque, desculpa, de um tempo para cá, eu comecei a escrever muita poesia. Dizem, por exemplo, Paul Valéry dizia que os deuses dão o primeiro verso. Quer dizer, aquela coisa vem do inconsciente, vem de repente um verso e você às vezes não sabe o que é que você vai fazer com aquele verso, mas você sabe, porque poesia é sobretudo palavra. A história, você percebe ao final qualquer coisa, você vai, entende, em busca da história. Então, por exemplo, eu gosto dessa aqui porque essa dá uma lição no final. Chama-se aviso. Traga-se para ele. Todas as saídas estão assinaladas. As que descem a montanha, à esquerda. As que sobem o planalto, à direita. As que seguem sempre em frente, setas retas. As que se curvam sobre as curvas da estrada, arqueadas. As de passagem de nível, pare e olhe e escute. Todas as saídas estão assinaladas. Só as entradas não são marcadas. Aí você termina, ouve assim as saídas tudo assinalado. Já disse, tá fácil sair. E entrar. Talvez exatamente para você entrar não tem nada marcando o que é. Certo? Uma vida boa, uma vida de rico, vida, entende? Fácil, você vai ser importante, você vai ser celebridade. Não tem nada. Para entrar, você tem que quebrar a cara mesmo. A gente, infelizmente, o tempo voou, mas a gente fecha com chave de ouro o assunto do dia de hoje com um poema bonito desse. Gente, adorei vocês, tá? Muito obrigado pela participação aqui hoje. Também. Vamos para o resultado da enquete, né? Você participou, deve estar curioso para saber. A gente perguntou na enquete de hoje se você costuma incentivar o seu filho a ler. 40% dos nossos telespectadores disseram que sim e 60% disseram que não. A gente espera que após o programa de hoje, com as dicas passadas pelas nossas convidadas, você possa incentivar seus filhos a ler, tá bom? Amanhã tem assunto do dia novamente. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, equipe, por mais um dia de trabalho. Amanhã a gente volta ao vivo, 9h30 da manhã. Até mais.